comunidade que nos assiste, nossa assessoria, a Web Rádio, presença do dono Lamildo, das pessoas que nos acompanham por intermédio dessa emissora. Quero agradecer também a Deus por mais esse momento, por Deus essa tribuna. Quero começar minha fala sobre o Dia do Amigo, que foi ontem. Então, um abraço a todos aqueles que são meus amigos, que me consideram amigo, e aqueles que eu considero amigo, que é uma palavra amigo, é uma palavra dita, mas muitas vezes ela não se realiza. Amigos realmente são aqueles que são leais, são verdadeiros. Então, deixar um abraço a todos os meus amigos. Eu queria pegar o gancho da fala do deputado Lucas Edecker, hoje que esteve aqui, a respeito da atuação dele como deputado federal, onde ele citou uma coisa que me chamou a atenção, que o adversário não pode ser visto como inimigo. Aquele que se coloca de forma a questionar os fatos não pode ser considerado inimigo. É a posição dele como deputado, ele deixou isso bem claro. Eu acho que uma deixa dele, eu acho que vale como exemplo aqui no nosso município. Aquele que pensa diferente não pode ser considerado inimigo. A gente vê aqui nessa casa, todas as sessões, um da base do governo faz um rodízio, toma partido para responder ou questionar aquilo que eu coloco aqui com meus vídeos, com as minhas falas. São fatos que eu trago aqui, não são fatos meus, são cobranças de pessoas excluídas, algumas, esquecidas, outras, e precisam de ser representados. Eu represento. Tem um vereador que diz assim, não adianta o vereador vir da sua casa e contar os buracos dos bueiros e usar isso na tribuna. Isso não serve para mim como vereador, porque se alguém vê o meu trabalho, eu tenho vídeo de todos os cantos do município. Eu não faço isso numa vinda, na cidade, numa ida. Eu faço isso sempre, andando, fiscalizando, e esse é o meu trabalho. Esse vereador também disse que a prefeitura é como a casa da gente. A minha casa não alaga, Defesa Civil não precisa ir lá. A minha casa não passa água dentro quando chove, água do esgoto da rua. Então, eu acho que não dá para fazer essa comparação, porque o município, o poder público, ele representa toda uma população e tem problema de todas as espécies. Na casa da gente, a gente usa o recurso da gente, o poder público usa o dinheiro público. E ele tem que ser empregado de forma correta. Então, tem algumas comparações que eu acho que não se justifica. Também o vereador disse que muitos elogios, só elogios existem no nosso município. Eu não sei se são as mesmas pessoas que falam comigo ou eles não falam para essas pessoas. Os fatos que eu trago aqui, essas pessoas não pensam assim. Então não são só elogios. Se fosse só elogio, eu também não estaria falando isso aqui. Eu estou representando justamente as pessoas excluídas, independente de bandeira. Como disse o vereador João Carlos, a gente não pode defender uma bandeira e tapar os olhos. A gente tem que defender as pessoas, aquelas pessoas que realmente necessitam do nosso trabalho como vereador, independente de quem representa, qual é o partido que representa. E esse é o meu trabalho também. Gostei da posição do vereador João Carlos, da maneira como ele se colocou. Também foi entregue hoje aqui um carro para assistência social, por intermédio, segundo o deputado, do Matheus Caldastro, vereador. Eu consegui um carro para a vigilância, uma emenda do deputado Afonso Ramos, onde inclusive ele tem uma entrevista pública dele, para a Rádio Web, onde esse carro foi para a vigilância, por documento direcionado para ser específico para a vigilância. Só que esse carro nunca foi para a vigilância. Então, para ver a diferença que os vereadores são tratados. Muitas vezes assim, o vereador é revoltado, é contra. Mas olhem a diferença do tratamento do vereador para o outro. O vereador consegue uma emenda e ele vai diretamente para a secretaria onde ele pediu.
O outro vereador consegue um carro especificamente, ele não vai. Ele simplesmente vai para a saúde. Então, a gente fica magoado com isso. Isso vai se acumulando e isso vai fazendo com que a gente tenha que se posicionar. Porque eu acho que a gente, como eu disse, o vereador, ele tem que ter uma posição, tem que ter uma postura, sempre defender aquilo que realmente necessita ser defendido aqui nessa casa. Isso aqui é legislativo. O executivo executa. Nós aqui legislamos, aprovamos ou não as leis. Aqui no nosso município, se você vota contra um projeto do governo, você é retalhado. Então o deputado hoje foi assim, bem proveitosa a fala dele, e não é correto você ser retalhado se você tem uma posição diferente. Também queria deixar aqui a minha preocupação, como eu já deixei aqui, que é com os governos que vem passando ultimamente. O último governo do nosso município, o governo Sérgio Colic Schmidt, construiu 30 casas populares. A partir de então, nunca mais se preocupou com casa popular. Imagine se cada prefeito fizesse 30 casas, que passou por esse município, nós já teríamos mais de 400 casas populares. Então eu acho que um governo que não se preocupa com casa popular, com os excluídos, não pode ser considerado um bom governo. Eu penso assim, porque o nosso município, muitos elogios, mas se nós olharmos o custo que o município tem para executar o trabalho, nós temos um orçamento de mais de